O cheiro a café, forte e amargo, misturava-se com o toque adocicado dos pastéis de nata acabados de sair do forno. Era sábado de manhã, um daqueles sábados na guarda em que o sol ainda era tímido e o ar trazia a promessa de primavera. Eu estava no meu canto habitual, de costas para a parede, os olhos a varrer o pequeno espaço sem que ninguém percebesse. Velhos hábitos, dizem eles. Hábitos que ficam mesmo quando já não são necessários. A chávena de café na minha mão ainda estava quente, um consolo simples e familiar. Tinha um Henley desbotado e umas calças de ganga que já tinham visto dias melhores. Ou talvez nem por isso. Pouca coisa em mim gritava por atenção, e era assim que eu gostava. Mas então, a calma do café, essa calma que eu tanto apreciava, desfez-se. O Pedro entrou. Não foi um entrar discreto. Foi uma entrada ruidosa, um cheguei imposto a todos os presentes, alto, ombros largos, na casa dos 30 e muitos. Usava uma jaqueta de cabedal, desnecessária para o tempo, quase um uniforme para a forma como ele via o mundo. Caminhava pelo café como se o possuísse, como se o ar se abrisse para ele. Era o tipo de homem que achava que o mundo lhe devia espaço e atenção. E na maior parte das vezes as pessoas davam-lhe. Viu-o a varrer a sala, e por um instante os olhos dele cravaram-se nos meus. Não desviei o olhar. Encarei-o de volta, sem emoção, sem interesse. Um segundo que pareceu uma eternidade, um desafio mudo que eu não tinha pedido. Desviei a atenção para a minha chávena vazia. O recado era claro. Eu vejo-te. Não estou interessado. Mas homens como o Pedro não entendem recados. Só percebem força, ou o que eles julgam ser força. Mudou de direção. Caminhou diretamente para a minha mesa, sem desculpas, sem rodeios. Uma senhora com um computador portátil teve de encolher a cadeira apressadamente para o deixar passar. Ele nem lhe fez um aceno. Eu sabia o que vinha a seguir. Conheço esses tipos, sei como funcionam. A quietude para eles é fraqueza. A contenção é um convite. No último segundo, virou-se e bateu na minha mesa com a anca. De propósito. Forte. O impacto fez a mesa cambalear. A minha chávena de café tombou. O líquido quente espalhou-se pela superfície, escorrendo para o meu colo. Senti-o a queimar através da ganga. O Pedro recuou, olhando para a confusão que tinha feito, e sorriu. Um sorriso sem arrependimento. Um sorriso de satisfação. Ui, a minha culpa, companheiro. Não te vi aí, disse ele, a voz alta demais para o silêncio repentino. A mentira era descarada. Todos tinham visto. Ele tinha se atirado contra a mesa. Não foi um acidente. Foi um teste. Olhei para o café a alastrar nas minhas calças, para a poça no chão. Depois, levantei o olhar para o Pedro. Não disse nada. Apenas esperei. O sorriso dele alargou-se. Varreu a sala, alimentando-se da atenção. Algumas pessoas observavam, desconfortáveis, curiosas. Um estudante perto da janela já tinha o telemóvel na mão, pronto para gravar. Devias limpar isso, disse o Pedro, sem se mexer para ajudar. Apenas ali a observar, à espera de uma reação. Senti algo a apertar-me o peito. Não era raiva, ainda não. Era aquela coisa que vem antes da raiva, o cálculo silencioso, a ponderação sobre se valia a pena o custo de responder. Pensei na Lili, nos meus 12 anos, na promessa que fiz a mim mesmo quando a mãe dela se foi. Estaria lá para a minha filha. Longe de sarilhos, longe de velhos instintos que me arrastassem para sítios onde não podia ir. Mas isto era diferente. Não era um esbarrar acidental. Não era um mal-entendido. Era deliberado, público, um desafio embrulhado numa falsa desculpa. E se eu não fizesse nada, o Pedro faria de novo. A outra pessoa. A alguém que não conseguiria lidar com a situação como eu. Já fugi de muitas lutas na vida.
Já engoli muito orgulho. Aprendi que ser um bom pai às vezes significa ser o mais sensato, mesmo quando dói, mesmo quando cada fibra do meu ser quer responder com a violência para a qual fui treinado. Mas há uma linha. Há sempre uma linha entre manter a paz e permitir ser desrespeitado à frente de estranhos. O Pedro tinha acabado de a cruzar. Levantei-me devagar, com cuidado. Não limpei o café das minhas calças, apenas me ergui e olhei para o Pedro nos olhos. Eu não era tão alto ou tão largo quanto ele, mas havia algo na forma como eu estava que o fez recuar meio passo antes de se recompor. Uma quietude que a maioria das pessoas nunca desenvolve, uma centralização que vem da certeza absoluta de quem se é e do que se é capaz. O café calou-se. As conversas foram morrendo, uma a uma. Até a máquina de café parecia ter parado. Tens de ir embora, disse eu. A minha voz era baixa, controlada, cada palavra deliberada. O Pedro piscou os olhos. Esperava raiva, talvez um grito, um empurrão a que pudesse responder. Não esperava isto. A calma, a certeza, a completa ausência de medo. Recuperou depressa, forçando uma gargalhada e olhando em volta à procura de apoio. "O quê?" disse ele, abrindo os braços como se convidasse a aplausos. "Vais obrigar-me?" Não respondi, apenas esperei. As minhas mãos estavam soltas, equilibradas. Não era uma ameaça, não era agressão, era apenas uma presença, uma parede. A escolha era do Pedro agora. Podia ir embora, podia acalmar a situação, podia rir-se e deixar-me em paz. Mas homens como ele não recuam. Não quando há uma plateia. Não quando recuar parece perder. O Pedro aproximou-se, invadiu o espaço entre nós até ficarmos quase peito a peito. Perto o suficiente para eu sentir o perfume dele misturado com algo mais forte por baixo. Talvez whisky. Beber de dia explicaria muito do comportamento dele. Não me mexi, não vacilei. Fiquei exatamente onde estava e olhei para o Pedro com a paciência de quem sabe como isto vai acabar. Já estive em piores situações, com piores homens, em piores lugares. Isto era um café numa manhã de sábado na Guarda. Não era Fallujah. Não era Kandahar. Era só um homem que nunca tinha aprendido a diferença entre força e bullying. "É surdo ou quê?" disse o Pedro, mais alto agora, a falar para a audiência. "Fiz-te uma pergunta." Deixei a pergunta pairar no ar. Estava a contar na minha cabeça, não por raiva, mas por treino. Estava a medir distâncias, a calcular ângulos, a identificar saídas. Era memória muscular automática, o tipo de coisa que acontece sem pensamento consciente. Quando uma situação passava de desconfortável a potencialmente perigosa, a minha mente ia para Lily novamente. Ela estaria em casa da Sofia, segura, feliz, completamente alheia a que o pai dela estava num café a enfrentar um arrogante embriagado que queria provar alguma coisa. Ela não precisava de um pai preso por lutar em público. Precisava de um pai que a fosse buscar às 15h15, que fizesse o jantar, que ajudasse com os trabalhos de casa. "Pede desculpa e vai-te embora", disse eu. A minha voz estava mais calma desta vez, mas de alguma forma mais firme. "É a última vez que o digo." As palavras caíram como pedras em água parada. O Pedro piscou os olhos novamente. O sorriso dele vacilou por meio segundo antes de ele o forçar de volta. Olhou em volta. Mais pessoas a observar agora. O estudante com o telemóvel estava a gravar. O Pedro viu, alimentou-se disso. Virou-se para mim e riu. "Achastão que és forte", disse o Pedro. Inclinou-se mais 1 centímetro. O seu hálito era quente na minha cara. "Achastão que estar aí no teu cantinho te torna especial." A minha expressão não mudou. Eu estava a lê-lo agora. A forma como ele estava, como distribuía o peso, a forma como a sua mão direita se cerrava num punho solto. Ele estava a armar-se, a ganhar ímpeto,
a convencer-se de que o que viesse a seguir seria justificado. O ar no café tinha mudado completamente. As conversas tinham parado. Todos observavam. A Ana, a jovem barista atrás do balcão, estava congelada com um jarro de leite vaporizado numa mão e o telemóvel na outra. Parecia querer ligar a alguém, mas não sabia a quem. Um homem mais velho perto da porta, o João, com os seus 60 e poucos anos, barba grisalha e camisa de flanela, levantou-se. Deu um passo na nossa direção e parou quando a sua mulher lhe agarrou o braço e abanou a cabeça. Sentou-se novamente. Ninguém mais se mexeu. Ninguém interveio. Apenas observavam, querendo ver o que aconteceria, mas sem querer fazer parte. O Pedro notou a atenção. Isso alimentou-o. Endireitou-se ligeiramente e aumentou o tom de voz. "Sabes qual é o teu problema?" disse ele. "Estava a atuar agora, a fazer um espetáculo para a sala. Pensas que podes ficar aí sentado e ignorar as pessoas? Pensas que és melhor que toda a gente?" Deixei-o falar. As palavras eram só ruído. Não importavam. O que importava era o que vinha depois das palavras. O momento em que o Pedro decidisse que falar não era suficiente. Esse momento estava a chegar. Sentiu-o a formar-se. Viu na forma como os ombros do Pedro ficaram tensos, na forma como a respiração acelerou, na forma como os olhos dele me fitavam o peito, como se estivesse a escolher um alvo. A mão direita do Pedro subiu depressa. Empurrou-me o ombro com a palma da mão. Não um murro, ainda não. Apenas um teste, uma provocação, um convite para escalar. Absorvi o impacto. O meu corpo balançou ligeiramente e depois estabilizou. Não empurrei de volta. Não agarrei o pulso do Pedro. Apenas ali e deixei o momento respirar. A Ana tinha o telemóvel no ouvido agora. Vi os lábios dela a moverem-se, mas não ouvi o que dizia. Provavelmente a ligar para a polícia. Bom, que viessem, que resolvessem isto. Eu podia esperar, eu era bom a esperar. Mas o Pedro não era bom a esperar. O empurrão não teve a reação que ele queria. Eu não tinha revidado, nem sequer vacilara. Isso fez com que o Pedro parecesse fraco, fez com que parecesse que estava a picar alguém que não se defenderia. Não era essa a história que o Pedro queria contar. Precisava de resistência. Precisava de uma luta. Precisava que eu lhe desse uma desculpa. O Pedro empurrou de novo, mais forte desta vez. Ambas as mãos contra o meu peito. A força era real, agressiva, feita para me atirar contra a parede. Movi-me com o impacto. Dei 2 passos para trás e usei o ímpeto para criar distância. As minhas costas tocaram na parede atrás de mim. Parei. Fiquei ali. Esperei. "Anda!" gritou o Pedro. A cara dele estava vermelha agora. Cuspe voava da boca a cada palavra. "Faz alguma coisa. Bate-me. Eu sei que queres." Eu não queria. Era isso que o Pedro não conseguia entender. Eu não precisava de provar nada. Não precisava de ganhar. Não precisava de estabelecer domínio ou de salvar a face ou de fazer um espetáculo para a multidão. Já tinha ganho mais lutas do que o Pedro jamais saberia. Tinha sobrevivido a coisas que teriam destruído a maioria dos homens. Não tinha nada a provar a ninguém, especialmente a um provocador de café. "Espera aí, preciso de parar um segundo aqui." O que se estava a passar naquele café era, de certa forma, tão banal quanto profundamente revelador. Aqui estava eu, Ethan, um tipo que passou 16 anos a ser treinado para a violência controlada, a tentar viver uma vida normal numa cidade como a Guarda, a criar a minha filha. E de repente surge um Pedro da vida, com o seu ego desmedido e a necessidade de dominar. É quase ridículo, não é? A forma como a nossa civilização se desintegra por causa de um café derramado e um desafio de egos. No fundo, é uma dança antiga. É uma história que se repete em todas as ruas, em todos os cafés, com diferentes atores.
A linha entre manter a calma e ceder é tão fina que às vezes nem a vemos. E a pergunta que me fazia é, e que vos faço agora, a vocês que estão a ouvir: onde está a linha? Onde é que termina a paciência e começa a necessidade de nos afirmarmos? Não tenho uma resposta fácil, nem naquele momento, nem agora. Mas o Pedro não tinha terminado. Não podia terminar. Não enquanto as pessoas estavam a ver. Não enquanto os telemóveis gravavam. Ele tinha se comprometido agora. Tinha levado isto longe demais para recuar. O orgulho não o deixaria. O ego não o deixaria. Então fez a escolha que eu sabia que faria desde o início. O Pedro deu um murro. Veio do lado direito. Um gancho largo e lento, sem precisão, visando o meu queixo. O tipo de murro que alguém dava quando nunca tinha sido treinado, quando nunca tinha enfrentado alguém que soubesse lutar. Eu vi-o a vir de longe. Tive tempo para pensar, para escolher, para decidir como isto terminaria. Poderia ter me desviado, deixado o murro passar por cima da minha cabeça, deixado o Pedro tropeçar desequilibrado e ir-me embora enquanto ele recuperava. Mas isso não pararia a situação. O Pedro voltaria, escalaria ainda mais, acabaria por magoar alguém. Talvez não hoje, talvez não a mim, mas alguém. Então movi-me. Não foi dramático, não foi vistoso, foi apenas preciso. Mudei o peso para o meu pé esquerdo e virei os ombros. Deslizei para dentro da guarda do Pedro, enquanto o murro passava pelo ar vazio onde a minha cabeça tinha estado. A minha mão esquerda subiu e agarrou o pulso estendido do Pedro. A minha mão direita prendeu o cotovelo dele. Imobilizações básicas de controlo, o tipo ensinado em todos os cursos de combate militar. O tipo que funcionava porque dependia de alavanca e anatomia, em vez de força bruta. Rodei o braço do Pedro. Não com força, não com rapidez, apenas com firmeza e controlo. O corpo do Pedro seguiu o movimento porque não tinha escolha. A articulação do ombro só se move em certas direções. Lutava e algo cederia. Seguia e permanecia intacto. O cérebro do Pedro entendeu isso, mesmo que o seu orgulho não. Em 3 segundos, o Pedro estava virado para a parede. O seu braço direito estava preso atrás das costas, num ângulo que impossibilitava o movimento. A sua mão esquerda estava pressionada contra a parede de tijolo. Fiquei atrás dele, perto, controlando o ângulo, controlando a pressão. Suficiente para segurar, não suficiente para magoar. O Pedro debateu-se. Os seus músculos ficaram tensos enquanto ele tentava empurrar para trás, tentava libertar-se. Ajustei. Pequenos movimentos, mínimas mudanças de pressão que pareciam sem esforço, mas eram produto de milhares de horas de treino, de sparring, de combate real onde os erros custavam vidas. De fora parecia que eu mal estava a fazer força. Para de te mexer, disse eu. A minha voz estava calma, quase suave. Vais magoar-te. O Pedro não parou. Sacudiu o ombro, tentou dar uma cotovelada com o braço livre. Aumentei a pressão o suficiente para o imobilizar. Não o suficiente para deslocar nada. Apenas o suficiente para enviar uma mensagem muito clara. Continua a lutar e isto vai piorar. O café estava em silêncio absoluto. Ninguém falava. Ninguém se mexia. A Ana estava atrás do balcão com o telemóvel ainda no ouvido, a boca ligeiramente aberta. O estudante perto da janela tinha baixado o telemóvel. A cara dele estava pálida. O João, o homem mais velho de camisa de flanela, estava sentado com a boca entreaberta. A sua mulher tinha a mão apertada no coração. Ninguém esperava isto. Esperavam uma briga, gritos, golpes descontrolados, talvez mobília partida. Não esperavam eficiência. Controlo. Um homem que se movia como se a violência fosse uma língua que ele falava há tanto tempo
que não exigia pensamento, nem esforço, nem emoção. Manti o Pedro contra a parede e esperei. Esperei que a vontade de lutar o abandonasse. Esperei que a realidade o atingisse. Esperei o momento em que o Pedro entendesse que tinha cometido um erro muito grave sobre o homem calado no canto. O Pedro parou de lutar. A luta esvaiu-se dele de repente, como ar a escapar de um balão furado. Os seus músculos relaxaram. A sua respiração ficou irregular. A bravata tinha desaparecido. O espetáculo tinha terminado. Senti a mudança. Senti o momento em que a resistência se tornou obediência. Manti a posição por mais 3 segundos, o tempo suficiente para ter a certeza absoluta. Depois aliviei a pressão e recuei. O Pedro virou-se devagar. A sua cara estava vermelha. Os seus olhos estavam arregalados. Olhou para mim como se me estivesse a ver pela primeira vez. Como se os últimos 30 segundos tivessem reescrito tudo o que ele pensava saber sobre o mundo. Abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Nenhuma palavra saiu. A perspectiva da Ana, a barista. Vi as sirenes a aproximarem-se mesmo antes de o Ethan aliviar o braço do Pedro. Os meus dedos tremiam ao segurar o telefone, a respiração presa na garganta. A polícia estava a caminho. Não sabia o que esperar. O Pedro, sempre um problema, estava ali, encolhido. E o Ethan parecia uma rocha. Eu nunca tinha visto alguém agir com tanta calma no meio do caos. Quando o Pedro se virou, a cara dele era uma mistura de medo e vergonha. Parecia tão pequeno, de repente. O Ethan afastou-se, dando-lhe espaço, uma saída, e pensei, ele podia ter feito muito pior. Entraram 4 agentes, todos com aquela postura alerta de quem espera o pior. A agente mais nova, loira e com o cabelo apanhado, parecia tensa. O agente mais velho, o agente Daniel, que já conhecia da patrulha local, era mais calmo, os olhos experientes a absorver tudo. Ele olhou para o Ethan e por um segundo pareceu reconhecer algo. Algo que eu não entendi. Vi-o sussurrar para a agente mais nova, que assentiu e foi para junto do Pedro. O agente Daniel, entretanto, caminhava calmamente na direção do Ethan. Eu estava ali, com o telefone ainda na mão, pronta para confirmar o que tinha visto, o que todos tínhamos visto. O Pedro tinha provocado. O Ethan tinha agido em legítima defesa e de uma forma tão contida. Lembro-me de pensar que era estranho ver uma cena de agressão resolvida com tanta precisão e quase sem violência. A forma como o Ethan o tinha imobilizado era quase como uma dança. Não parecia uma briga de café, parecia outra coisa. Parecia treino. Mas para quê? E para onde? A cidade da guarda é tão pacífica. De volta à perspectiva do Ethan. O agente Daniel aproximou-se, os olhos avaliando-me. Reconheci aquele olhar. Eu próprio já o tive. Quer contar-me o que aconteceu aqui? Perguntou o Daniel, com a voz calma. Eu olhei-o nos olhos. Ele deitou a minha mesa abaixo, disse eu, apontando para o café derramado. De propósito. E depois tentou dar-me um murro. O Daniel olhou para a mesa, para a mancha nas minhas calças, de novo para a minha cara. Os seus olhos baixaram brevemente para o relógio no meu pulso. De uso militar. Não o tipo que se compra nas lojas. O tipo que se ganha. A expressão do Daniel mudou ligeiramente. E o que fez? Perguntou o Daniel. Contive-o, disse eu, simplesmente. Não lhe bati. Não o magoei. Só o segurei até ele parar. O Daniel olhou por cima do ombro. A agente mais nova já tinha o Pedro encostado à outra parede, a tirar-lhe a identificação. Ele estava a cooperar. Parecia um balão que tinha perdido todo o ar. A Ana apareceu ao ombro do Daniel. A voz dela tremia um pouco quando falou. É verdade, disse ela. Apontou para o Pedro. Aquele homem entrou e foi direitinho para ele. Ela apontou para mim. Derrubou a mesa dele de propósito, começou a empurrá-lo. Toda a gente viu. O João, o homem mais velho de camisa de flanela,
Levantou-se e aproximou-se. Ela tem razão, disse ele, a voz rouca. O tipo grande começou. Este aqui apenas se defendeu, não fez mais do que o necessário. O Daniel olhou para mim novamente. Realmente olhou desta vez. Notou a forma como eu estava, a forma como me segurava, como os meus olhos seguiam o movimento sem que a minha cabeça se virasse. O relógio, as roupas desbotadas, a confiança discreta de alguém que nada tinha a provar. É ex-militar? Perguntou o Daniel. Não era bem uma pergunta, era uma confirmação. Assenti uma vez. Que ramo? Exército. Quanto tempo? 16 anos. O Daniel esperou. Como eu não ofereci mais, ele não insistiu. Apenas assentiu, como se tivesse obtido a resposta exata que esperava. Virou-se para a sua parceira e fez um pequeno sinal com a mão. Ela assentiu de volta e começou a levar o Pedro para a porta. Vou ser preso? A voz do Pedro quebrou na última palavra. Parecia apenas assustado. Vai ser retirado por perturbação da ordem, disse a agente mais nova, com voz uniforme. Falamos lá fora. O Pedro olhou para mim mais uma vez. A sua expressão era complicada. Medo, constrangimento, talvez algo que quase parecia respeito. Não disse nada. Apenas se virou e saiu com a mão da agente no seu cotovelo. O Daniel observou-os ir. Depois voltou-se para mim. Quer apresentar queixa? Neguei com a cabeça. Quer que seja feito um relatório? Mais um aceno negativo. Tenha certeza? Temos testemunhas. Provavelmente temos vídeo. O Daniel olhou para o estudante que ainda segurava o telemóvel. Poderíamos montar um processo se quisesse. Tenho a certeza, disse eu. Só quero ir para casa. O Daniel estudou-me por um longo momento. Depois tirou um cartão do bolso e estendeu-o. Se mudar de ideias, disse ele, ou se esse tipo aparecer novamente, ligue-me. Peguei no cartão e meti-o no bolso traseiro sem olhar para ele. O Daniel estendeu a mão. Apertei-a. O aperto era firme. Respeito mútuo entre dois homens que tinham visto coisas sobre as quais não falavam. Obrigado pelo seu serviço, disse o Daniel, em voz baixa. Depois, mais alto para a sala. Quem tiver gravado vídeo deste incidente, peço que o apague agora mesmo. Isto não é entretenimento. Não é conteúdo. Alguém poderia ter se magoado gravemente. O estudante olhou para o telemóvel. Tocou no ecrã algumas vezes e levantou-o para mostrar ao Daniel. O vídeo tinha desaparecido. Mais algumas pessoas no café fizeram o mesmo, apagando, confirmando. O Daniel assentiu em agradecimento. Olhou para mim mais uma vez, inclinou ligeiramente a cabeça em reconhecimento e depois saiu. A porta fechou-se atrás dele. As luzes dos carros da polícia desvaneceram-se ao afastarem-se. O café suspirou. As conversas recomeçaram silenciosamente no início, depois mais alto. As pessoas voltaram aos seus cafés, aos seus computadores, às suas manhãs de sábado. Mas a atmosfera tinha mudado. Havia uma qualidade diferente no ar agora. Uma lição que ninguém tinha pedido, mas todos tinham recebido. A Ana veio com uma toalha. Entregou-uma sem dizer nada. Peguei nela, limpei o café da mesa e deitei a toalha no lixo. Olhei para o meu relógio. 1:47. Tinha horas até ir buscar a Lily, mas já não queria ficar ali. Não queria ser olhado. Não queria perguntas. Fui ao balcão. A Ana estava de volta lá atrás dele agora. As suas mãos estavam mais firmes do que antes. Quanto é pelo café? Perguntei. Ela abanou a cabeça. É por conta da casa. Prefiro pagar. Ela olhou para mim. Realmente olhou. Depois assentiu, entendendo que eu precisava que aquilo parecesse normal. 3,50. Tirei a carteira, dei-lhe uma nota de 5 e disse-lhe para ficar com o troco. Ela sorriu. Pequeno, mas genuíno. Obrigada, disse ela, por não teres piorado as coisas. Não respondi. Apenas assenti e virei-me para a porta. O João, o homem mais velho de camisa de flanela,
Encontrou o meu olhar enquanto eu passava. Levantou ligeiramente a sua chávena de café, uma saudação, um gesto de respeito de um homem para outro. Retribuí o aceno e continuei a andar. Lá fora, o ar era fresco e limpo. Início da primavera na beira, o sol brilhava, mas ainda não aquecia. Fui para a minha carrinha, entrei e sentei-me ao volante por um momento, olhando para o café através do para-brisas. As pessoas ainda estavam lá dentro, a beber café, a viver as suas vidas. O momento tinha passado. O Pedro tinha ido embora. A polícia tinha ido embora. Tudo estava a voltar ao normal, exceto que não estava realmente normal. Não mais, porque agora todos naquele café sabiam algo que não sabiam antes. Sabiam que o silêncio não era fraqueza, que a quietude não era rendição, que a verdadeira força não era dominar os outros. Era controlar-se a si mesmo. Era escolher não causar dano, mesmo quando se tinha todo o direito de o fazer. Era ser o tipo de homem que podia terminar uma luta em 3 segundos, mas escolheu a contenção. Liguei o motor, saí do parque de estacionamento e dirigi para casa. Tomaria um banho, mudaria as minhas calças, talvez fizesse um almoço, veria algo sem sentido na televisão por algumas horas. E às 15h15, estaria estacionado em frente à escola da Lily, à espera, como sempre fazia, como sempre faria, porque era isso que importava. Não o que aconteceu num café. Não um arrogante embriagado que aprendeu uma lição difícil sobre arranjar brigas com estranhos. Não a forma como o meu treino voltou tão facilmente, como memória muscular que nunca desapareceu realmente. O que importava era estar lá, pela única pessoa que precisava que eu estivesse lá, pela menina que já tinha perdido a mãe e merecia um pai que aparecesse sempre, custasse o que custasse. Liguei o rádio e encontrei uma estação a tocar algo calmo e lento. Música country, o tipo antigo, de antes de tudo ficar demasiado polido e comercial. Um homem a cantar sobre pequenas cidades e estradas longas e as coisas que realmente importam na vida. Dirigi pelas ruas tranquilas da minha pequena cidade, em algum lugar perto da guarda. Passei pela loja de ferragens onde comprava materiais para os meus projetos de carpintaria. Passei pela escola primária onde a Lily tinha aprendido a ler. Passei pelo cemitério onde a mãe dela estava enterrada sob uma simples lápide de granito. Não parei no cemitério hoje. Às vezes paro. Às vezes fico lá por horas, a falar com uma mulher que já não pode responder, a contar-lhe sobre a nossa filha, sobre a pessoa que a Lily se estava a tornar, sobre o quão orgulhosa ela estaria. Mas não hoje. Hoje eu só queria ir para casa, ficar sozinho com os meus pensamentos, processar o que tinha acontecido e depois deixar ir. Porque era isso que se fazia. Encarava-se a situação. Resolvia-se e depois seguia-se em frente. Tinha aprendido essa lição há muito tempo, em lugares muito mais perigosos do que um café. Tinha aprendido que remoer na violência só levava a mais violência. Que a chave para a sobrevivência não era apenas saber lutar, mas saber quando parar, quando ir embora, quando deixar o momento passar e regressar à vida que se tinha construído. A minha casa era pequena, mas bem cuidada. Um bangalô dos anos 20 que eu tinha passado anos a renovar com as minhas próprias mãos. O alpendre precisava de uma nova pintura. As calhas precisavam de ser limpas. Havia sempre algo a fazer quando se tinha uma casa antiga. Eu gostava disso. O trabalho mantinha as minhas mãos ocupadas e a minha mente quieta. Dava-me algo em que me concentrar além das memórias que às vezes surgiam sem convite. As caras, os sons, as coisas que eu tinha feito e as coisas que eu tinha visto serem feitas. Às vezes, quando a noite caía e o silêncio da casa era quase ensurdecedor, pensava na mulher que me havia ensinado a amar a quietude antes de a vida me forçar a procurar por ela em meio ao barulho. Ela, a mãe da Lily, tinha uma forma de ver beleza no mundano.
Lembravam-me dos seus dedos finos a passar pelas folhas de um livro, do sorriso discreto que me dava quando eu regressava do trabalho, cansado. O seu otimismo era um contraponto ao meu pragmatismo, uma dança de opostos que, de alguma forma, sempre se encontrava. Aquelas memórias não eram pesadas. Eram como as chaminés da casa que, mesmo que não estivessem a arder, ainda guardavam o calor de tantos invernos passados. Eram o eco de uma presença que, embora ausente, ainda definia a arquitetura da minha vida. Estacionei na entrada e fiquei ali por um momento olhando para a casa. A minha casa, a minha vida, aquela que construí depois de tudo o resto ter desmoronado. Era uma boa vida, calma, simples, longe de ser perfeita, mas boa o suficiente. E em poucas horas seria preenchida com o som da voz da minha filha, a contar-me sobre a sua festa do pijama na casa da Sofia, sobre os filmes que viu, sobre o drama de ter 12 anos num mundo que às vezes parecia impossivelmente complicado. Eu ouviria cada palavra. Faria perguntas. Fingiria estar interessado em coisas que não me interessavam de todo, porque interessavam a ela. E era isso que importava. Era sempre isso que importava. Saí da carrinha e subi os degraus do alpendre. O terceiro degrau rangia. Já rangia há meses. Eu pensava em arranjá-lo e esquecia-me sempre. Talvez amanhã, talvez na próxima semana. Havia sempre tempo. Abri a porta e entrei. A casa estava silenciosa, vazia, à espera que eu a preenchesse com os pequenos sons do viver. A máquina de café a borbulhar, a televisão a murmurar, o rangido do soalho sob os meus pés, enquanto me movia de sala em sala. Tomei um banho, vesti umas calças de ganga limpas e uma camisa nova, fiz uma sandes mesmo sem ter fome. Comia em pé, na bancada da cozinha, a olhar pela janela para o quintal onde o antigo baloiço da Lily ainda estava, enferrujado agora e sem uso. Provavelmente devia desmantelá-lo. Ela era demasiado crescida para isso, já o era há anos. Mas cada vez que pensava em desmontá-lo, lembrava-me da menina que costumava implorar para que a empurrasse mais alto. Mais alto, papá, mais alto. Algumas coisas eram mais difíceis de largar do que outras. A tarde passou devagar. Li um pouco, vi as notícias por um tempo, trabalhei num armário que estava a construir para um cliente. Deixei a minha mente esvaziar-se e encher-se com os ritmos simples da vida comum. Às 14h45, entrei novamente na minha carrinha e dirigi até a escola. Eu estava adiantado, sempre adiantado. Estacionei no meu lugar habitual, aquele com boa vista para as portas da frente e esperei. Outros pais começaram a chegar. Carrinhas e SUVs a entrar no parque formando uma fila. Mães a verificar os telemóveis. Pais a tamborilar os dedos nos volantes. Todos à espera da mesma coisa. A campainha, as portas, a enxurrada de crianças a sair para o sol da tarde. Às 15h15 chegaram, a campainha tocou, as portas abriram-se e lá estava ela, a Lily Cross, 12 anos. Os olhos da mãe e o queixo teimoso do pai. O cabelo estava apanhado num rabo de cavalo que já estava a desfazer-se. Ela ria de algo que a sua amiga Sofia tinha dito. O rosto inteiro iluminado com o tipo de alegria que só as crianças podiam sentir tão completamente. Ela avistou a minha carrinha e acenou. Aquele aceno grande e entusiasmado de que ela ainda não tinha aprendido a ter vergonha. Retribuiu o aceno. Ela despediu-se da Sofia e correu pelo parque de estacionamento, abriu a porta do passageiro e entrou com toda a energia desajeitada de uma menina de 12 anos que ainda não tinha aprendido a mover-se pelo mundo com cuidado. "Olá, papá", disse ela um pouco sem fôlego. "Chegaste cedo." "Eu chego sempre cedo." "Eu sei." Ela sorriu para mim, aquele sorriso que fazia todo o resto desaparecer. O café, o Pedro,
A forma como a violência tinha voltado tão facilmente depois de todos aqueles anos. Nada disso importava quando ela sorria para mim assim. Como foi a festa do pijama? Perguntei, saindo do parque de estacionamento. Incrível, disse ela, e começou a descrever detalhadamente tudo o que tinha acontecido. Os filmes que viram, a pizza que comeram, a forma como o irmão mais novo da Sofia tentava espiá-las, as histórias de fantasmas que nem eram assustadoras, mas que fingiram ter medo de qualquer maneira, porque isso fazia parte da diversão. Eu ouvia cada palavra, fazia perguntas nos momentos certos, ria quando ela esperava que eu risse, deixava a voz dela encher a carrinha e afastar o silêncio que me tinha seguido durante todo o dia. Esta era a minha vida agora. Era isso que importava. Não as habilidades que eu tinha passado 16 anos a desenvolver, não as coisas que eu conseguia fazer com as minhas mãos quando a situação o exigia. Apenas isto, a minha filha ao meu lado, a estrada à nossa frente, o milagre comum de mais um dia juntos. Olhei para o relógio no meu pulso, aquele que tinha passado por tudo comigo, a face riscada, a pulseira gasta, o tic-tac constante dos segundos a passarem. 15, 22. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Aquela manhã no café, a forma como a minha vida quase se descontrolou e como, de alguma forma, me mantive firme. E noutras vezes, penso que foi só mais um lembrete do quão frágil é esta paz que construí. Fiz a escolha certa? É uma pergunta que por vezes me visita à noite. Provavelmente sim, provavelmente não. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é a minha vida. E o que realmente importa, o que me dá a verdadeira medida de força, é a rotina. É o ir buscar a Lily à escola, ouvir as suas histórias, estar presente. É saber que, aconteça o que acontecer, eu serei sempre o pai dela. E isso por si só é uma forma de paz.